Olá, povo de Deus, bem-vindo a mais um vídeo. Estou muito feliz por tê-los aqui comigo para junto aprendermos a palavra de Deus. Você que gosta muito de ler a Bíblia, de aprender a palavra do Senhor, fique comigo nesta jornada. Neste vídeo que iremos gravar hoje é para a nossa edificação e para o nosso aprendizado da palavra do Senhor. E o tema hoje é: quais atitudes você deve tomar mediante situações difíceis? Sabemos que quando vem os vendavais, vem a situação difícil das nossas vidas, a gente costuma se desesperar. Mas Deus tem conselhos para você hoje aqui, através deste vídeo, para tomar atitudes corretas para que você venha passar por essa situação com louvor e obter vitória no final desta jornada. E eu quero ler aqui em Esther, capítulo 4, versículo 16, que diz: vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejua por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. E eu tenho aqui alguns tópicos a apresentar para vocês. Algumas atitudes que se deve tomar mediante situações difíceis. Primeiro é orar. Vê que Esther e o seu povo estavam vivendo uma situação difícil. O inimigo do povo de Deus, que é Amã, ele odiava os judeus. Ele planejou um massacre. Ele conseguiu um edito do rei para destruir a nação judaica. Ele conseguiu o edito de pena de morte para então o povo de Deus. E Mardoqueu ficou desesperado porque aquele edito tinha saído do rei, e na época não tinha como revogar o que o rei assinava e carimbava selava com seu anel. E então ela mandou, a primeira atitude que ela teve: ajunta todos os povos, orem por mim, jejuam. Ou seja, aqui já começou um preparo. Segundo a história, do edito a pena de morte que o rei decretou ao povo de Deus demorou algum tempo. Então houve um tempo para que eles se preparassem, orassem, buscassem a Deus, para que Deus entrasse em ação pela causa dos judeus. Então, nesse período, os judeus oraram, jejuaram. Por que ela pediu para orar por ela? Porque ela ia entrar diante do rei. E todo mundo, era uma lei que tinha, entrasse perante o rei. E então, sem ser convidado, se o rei não levantasse seu cetro de ouro, a pessoa morria. Só que aí ela se apresentou diante do rei. Então o rei levantou o cetro e ela foi agraciada pelos olhos do rei. Logo o rei amava muito, né? Então como eu costumo dizer, para tudo há um propósito. Deus colocou ela naquele reino ali para justamente este fim, para este acontecimento. Então oraram e veio a resposta do céu. Quando ela se apresentou diante do rei, o rei teve misericórdia dela, e aí ela começou a fazer os preparativos para comunicar ao rei o que estava acontecendo com o seu povo. Então o primeiro segredo, a primeira etapa que se deve fazer, a primeira situação que se deve tomar é orar. Vê que eles oraram, e então Deus ouviu dos céus, ouviu o clamor deles e teve misericórdia. O segundo tópico é ser fiel a Deus. Você vê que lá no capítulo 4 e o versículo 14, a Mardoqueu vai indagar Esther. Ele diz assim, porque se de
todo te calares neste tempo, socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecerás. E quem sabe se tal tempo como este chegaste a este reino. É aquilo que eu tinha falado agora há pouco. Né? Foi o propósito de Deus colocar ela, né, naquele reino para que viesse um livramento para o povo dele, para o povo de Deus. Então, gente, como eu havia dito, para tudo há um propósito. Vê que o próprio Mardoqueu indagou aqui sobre essa situação, que ela estava ali naquele reino, justamente naquela hora, naquele lugar, é porque Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia que isto ia acontecer, então colocou a Esté no reino, para quando viesse esse momento difícil na vida dos judeus, haver um livramento através da vida de Esté. E ela estava sendo rainha para justamente este propósito. Olha só o quanto é importante sermos fiel a Deus. Ser fiel a Deus no seu modo de viver, o seu testemunho lá fora, ser uma pessoa dizimista, ser uma pessoa ofertante, ser fiel à tua família, ser fiel às tuas amizades, ser fiel em tudo. Esse conjunto de fidelidade que vai se justificar automaticamente perante Deus. Então, quando o inimigo for te acusar, Deus tem algo para te defender. Você vê que lá em Jó, o próprio Deus que iniciou uma conversa com o inimigo. De onde vem? Observate, meu servo Jó, homem sincero, íntegro e temente a Deus. Então, e se desviava de todo o mal. Então, você sendo fiel a Deus, o próprio Deus ele te defende diante do inimigo. Diante da adversidade, ele abre uma porta, ele abre um escape para você. Se você ter esse princípio que nós estamos falando aqui. O primeiro que é oração, é uma conversa, é um diálogo que você vai ter diante de Deus. É uma conversa, Deus ele é o teu Deus, é o teu Pai, é o teu amigo, ele quer essa a proximidade dele. E segundo, como eu já havia lido, a fidelidade. Esse conjunto de coisas que eu li. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte B diz: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, ser fiel até a morte. Não é você ser fiel por um período e se desviar e tá tudo certo, não. É do início ao fim, fidelidade completa. É o que Deus quer sobre a sua vida. E o terceiro tópico que eu quero conversar com vocês hoje é ficar calado. Ou seja, evitar comentários infelizes, murmurações, porque a murmuração ela é o inverso do clamor. Quando você quer algo de Deus, quando você quer ser abençoado, você ora, você clama, você busca a Deus. E quando as coisas começam a pegar sobre a sua vida, as coisas de ruim, você começa a murmurar, a bênção automaticamente ela vai tardar sobre a sua vida. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer que as bênçãos cheguem para você. O melhor dessa terra é para nós. Só que há esse defeito em muita gente, a murmuração. Está passando pela situação difícil? Ore, seja fiel a Deus e diante para evitar comentários infelizes, fique calado. Não comente nada de comentário que não vai agradar a Deus. Pelo contrário, glorifique a Ele, que Ele tem bênçãos para entregar sobre a sua vida. Vamos lá para o quarto tópico e último. Eu deixei por último aqui porque ele é um pouco interessante, né? Que é a humilhar-se perante Deus, ou seja, a humilhação. Quando você se humilha perante Deus, Deus vai entender que você depende dele 100%. Ou seja, você é uma pessoa totalmente dependente de Deus. E é isso que Deus quer de todos nós. É a humilhação. Não é você se menosprezar, como muitos fazem. Não, a humilhação é esse reconhecimento. Você vê que houve o Mardoqueu
houve uma ação e uma reação. Quando ele soube desse edito, o que ele fez? Ele se vestiu de saco, como está aqui no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1, que diz: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Então aqui já houve uma ação e uma reação. Houve como é que eu posso falar para você? Houve uma humilhação física, que naquela época era assim. Quando a pessoa estava humilhada, a pessoa estava passando por uma situação como essa, ele se vestia de pano de saco, que era significava humilhar-se, estava humilhado, né? Então é isso que Deus quer da gente, é o reconhecimento que você tem, que depende de Deus totalmente, 100% dependente de Deus, né? E quando você fizer isso, Deus ele vai ouvir dos céus o teu clamor e vai te abençoar. Olha, lá em Mateus, capítulo 23, o versículo 12, os humilhados serão exaltados. Não pense você que Deus não está vendo aquela pessoa te humilhando, que Deus não está vendo a situação que você está passando financeira, que Deus não está vendo aquela opressão do inimigo, que Deus não está vendo os levantes contra a sua vida. Deus está vendo tudo. Pode ficar tranquilo. No momento certo, Deus vai te exaltar nesta terra. Só que tudo há um propósito. Tudo isso que você está vivendo hoje é para que o amanhã sirva de exemplo para muita pessoa e você vai ser usado perante Deus. Tudo isso que você está passando é para esse fim, para este propósito. E você vê que quando Mardoqueu teve essa ação, e Esther descobriu o porquê houve essa reação e a ação deles através da oração e através do jejum, então houve todo um aparato, né? Só que aí Esther ela convoca uma reunião perante o rei. E quem é o convocado para essa reunião? Amã, o inimigo do povo de Deus. Ela declara ao rei todos os projetos de Amã. Então o rei se ira. Por quê? Porque o rei amava demais Esther. E como ela era judeu, ela estava incluso nessa pena de morte. Então o rei não ia aceitar isso. O Amã, inteligente, astuto, ele persuadiu ao rei para fazer este edito. Como era impossível, né? Não tinha como revogar a lei. O que o rei fez? Ele fez uma por cima daquela. Fala o seguinte, eu vou fazer uma outra. Tá aqui, Mardoqueu. Você, tá aqui meu anel, eu vou fazer a lei e você vai lá e sela com o anel. Vocês estão liberados, digamos assim, né, numa linguagem mais simples, para que nós possamos entender melhor, para se defender diante dos vossos inimigos. Primeiro que houve uma humilhação. Começou sendo humilhado o inimigo de Deus, né? O rei teve seu momento sozinho e ele pensou, rapaz, o que é que eu vou fazer para beneficiar um homem cujo homem salvou a minha vida? Que foi Mardoqueu. Olha só, teve um momento aqui que Deus preparou. Vê que Deus fez uma situação. Mardoqueu denunciou 2 homens que estavam conspirando contra o rei e aquilo que Mardoqueu fez ficou anotado. Ou seja, tudo aquilo que você faz é observado, é anotado. Se você faz algo de ruim, vai refletir sobre a sua vida. Se você faz algo de bom, faz algum benefício de bom, também vai refletir na sua vida. Depois vai vir um resultado. Lá no céu você vai receber os galardões de Deus. Tudo aquilo que você fez aqui na terra. E aqui na terra você vai ser beneficiado daquilo que você plantou, vai ser a tua colheita. Agora você que sabe quais são os frutos que você está plantando, para que você possa colher lá na frente. E ele plantou aqui, ele fez uma denúncia, uma conspiração contra o rei. Então o rei logo, ele perguntou para o próprio Amã. Amã pensava que era ele. Amã, o que eu vou fazer cujo homem o rei se agradou?
Não, pega ele, veste suas vestes, coloca no seu melhor cavalo, vai dar uma volta na rua. Aí então vai lá e faça isso com o jovem Mardoqueu. Olha que interessante o que Deus preparou para humilhar o inimigo de Deus. O próprio inimigo pegou Amã, colocou em um cavalo, vestiu as vestes reais e saiu pelas ruas passeando com o jovem Mardoqueu. E depois que Esté denuncia a Amã, o rei descobre tudo e aí anunciará ao rei uma forca gigantesca para o jovem Mardoqueu. E o próprio Amã que se enforcou na própria forca que ele construiu. Ele era muito alto, talvez era para mostrar de exemplo para os demais, que quando ele pendurasse lá o Mardoqueu, as pessoas iam ver e o povo de Deus ia ser humilhado. Só que o quadro foi revertido. O próprio Amã, o inimigo do povo de Deus, que construiu aquela forca, ele próprio foi enforcado e houve um grande livramento para o povo de Deus. Olha que história bonita. Olha que situação difícil que eles souberam agir diante disso. Primeiro, eles foram orar a Deus. E existia esta fidelidade do povo de Deus. E então, no lugar deles se desesperar, ficaram calados, apenas apresentando a Deus aquela súplica e por último se humilhando. E então Deus ouviu do céu e livrou o seu povo. Hoje nós aprendemos muita coisa aqui. Espero que você aplique esta palavra no seu coração. Aprenda a tomar atitudes corretas diante de uma situação difícil. Como os judeus fizeram, faça o mesmo. Ore, seja fiel a Deus, fique calado e se humilhe perante Deus. Qualquer coisa, chegue para Deus, apresente a Ele as suas súplicas, o que está acontecendo, o que está se passando na tua vida, porque Deus tudo sabe e Deus tudo pode, e tudo Ele pode fazer sobre a sua vida. Fique com esta palavra, aplique no teu coração, viva ela, viva intensamente, que Deus tem coisas grandiosas para entregar sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e seja feliz.